Olá, amigos do canal Geomasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Amigos, nós viemos para mais uma edição do seu Jornal do Masa. Para tanto, nós vamos utilizar o estado de São Paulo, nós que estamos fazendo um especial da terça-feira, 23 de novembro de 2021, edição 46.788, onde na página A18, e nós já fizemos uma parte, nós estamos falando sobre o caminho para o carbono zero. Primeiro, nós falamos sobre o sequestro de carbono. Agora, sobre o hidrogênio verde, com o título Aposta no combustível do futuro. Este que é o segundo programa. Elemento mais abundante do universo, o hidrogênio virou a última fronteira energética para um futuro neutro em gás carbônico, o CO2. E já movimenta bilhões de dólares entre empresas e investidores. Um levantamento feito pela consultoria McKinsey mostra que até julho havia 359 projetos para a produção de hidrogênio verde em grande escala no mundo, o que somava 150 bilhões de dólares em investimentos. Mas esses números mostram apenas o começo de uma revolução no mercado global de energia que teria o Brasil como um dos líderes. Embora possa ser encontrado em grande quantidade, o hidrogênio na Terra só existe na combinação com outros elementos, como por exemplo na água, que tem a fórmula H2O. Ele está na água e nos hidrocarbonetos, como gás, carvão e petróleo. Para consegui-lo na forma pura, é preciso separá-lo. Esse processo já é conhecido no mundo na produção do hidrogênio marrom, cinza e azul. Lembrando que na edição anterior nós fizemos exatamente as análises desses três tipos e do quarto, que é o desejado, chamado hidrogênio verde. É só você consultar. Que usam combustíveis fósseis, as cores indicam o combustível usado. Atualmente são produzidos mais de 60 milhões de toneladas por ano do produto para refinarias, siderúrgicas e fabricantes de amônia, entre outros. Revolução. A revolução, no entanto, vem do hidrogênio verde, considerado o combustível mais limpo do mundo. Ele não gera gases poluentes nem durante a combustão, nem durante a produção. A aposta do mundo para limitar o aquecimento global até 2050 está no método criado há quase 200 anos pelo químico e físico britânico Michael Faraday. Trata-se da eletrólise da água, que separa o hidrogênio do oxigênio por meio de uma corrente elétrica. Aliás, é um processo que nós aprendemos no ensino médio, na química, sobretudo no segundo ano, onde se estuda físico-química. Para ser considerado verde, a energia elétrica tem de ser de uma fonte totalmente renovável, como a eólica e a solar, por exemplo. Ainda não está claro se as hidrelétricas seriam consideradas verdes por causa do impacto durante a sua construção. A solução é vista como a principal alternativa ao petróleo, até mesmo para as petroleiras. Para não ficar para trás, a maioria delas estuda projetos para a produção de hidrogênio verde. Na British Petroleum, a BP, por exemplo, o presidente da multinacional britânica, Mario Lindenheim, afirma que o desenvolvimento do combustível está em avaliação em 7 centros da companhia, na Europa e na Austrália. Shell e Petrobras também seguem o mesmo caminho, assim como as empresas de energia elétrica e terminais portuários, que estão de olho nas exportações futuras.
A multinacional alemã ThyssenKrupp é outra companhia ativa no desenvolvimento de projetos mundo afora. A empresa é fornecedora de tecnologia e constrói toda a planta de eletrólise para a quebra das moléculas. A companhia participa de projetos na Alemanha, no Canadá, na Austrália e na Arábia Saudita. No Brasil, alguns negócios em discussão devem ser fechados nos próximos meses, diz o presidente do Grupo para a América do Sul, Paulo Alvarenga. Potencial. A efervescência no setor foi captada pelo banco de investimento Goldman Sachs, que calcula que até 2050 o mercado de hidrogênio no mundo ultrapassará 11 trilhões de dólares. Tamanha euforia se deve ao potencial do produto. O hidrogênio tem 3 vezes mais energia do que a gasolina, com a vantagem de ser uma fonte limpa. Essa é uma tendência sem volta. O que está em jogo não é a competição de empresas e países, mas a sobrevivência mundial, diz o coordenador geral do Grupo de Estudos do Setor Elétrico, GESEL, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Nivaldi de Castro. Ele lembra que no ano passado a Alemanha já havia anunciado leilões para a compra do hidrogênio verde. Nessa corrida, o Brasil pode ser um dos grandes beneficiados. Com amplo potencial para a geração eólica e solar, o país teria a capacidade de produzir hidrogênio verde para consumo próprio e para exportação. Segundo o sócio da McKinsey, João Guilhalmon, o Brasil pode se tornar um dos líderes mundiais na produção de hidrogênio verde. Cálculos da consultoria mostram que até 2040, a receita do país com esse combustível limpo ficará entre 15 e 20 bilhões de dólares, sendo 70% do montante no mercado doméstico. Entre as principais aplicações estão o uso no transporte de carga e na siderurgia, por exemplo. Mas para alcançar esse patamar, será necessário investir algo na ordem de 200 bilhões de dólares para formar a indústria e produzir o hidrogênio. O volume de energia elétrica terá de ser elevado em 180 gigawatts, apenas com renováveis. Isso significa dobrar a capacidade atual da matriz elétrica brasileira, que hoje inclui hidrelétricas, térmicas, eólica, solar e nuclear. A fonte eólica, por exemplo, tem cerca de 20 mil megawatts instalado e a solar 10 mil megawatts. Ou seja, para pensar na produção de hidrogênio verde, é preciso ampliar exponencialmente essas fontes. Desafios. Apesar de ser grande a aposta do mundo, a produção em larga escala do produto terá de superar desafios. O uso intensivo da energia é um deles. Uma planta de eletrólise de 90 megawatts, por exemplo, produz 11,1 mil toneladas de hidrogênio. E estamos falando em uma demanda de milhões de toneladas. Só a Alemanha quer comprar inicialmente 5 milhões de toneladas. A questão é estudada pela professora do Departamento de Química da Universidade Federal de São Carlos, Lucelena Mascaro. Ela trabalha em tipos de catalisadores para reduzir o consumo de eletricidade no processo de separação do hidrogênio. A platina, diz a professora, seria um bom material, mas é caro e escasso. Estamos buscando metais que tenham comportamento similar à platina, mas que sejam abundantes e baratos. Lembrando que a platina é utilizada em materiais cirúrgicos e é considerada mais rara e mais cara que o próprio ouro. Estamos avançando, afirma a pesquisadora. Entre os produtos que têm apresentado boa performance estão ligas de níquel, sulfetos e fosfetos. Hoje a demanda de energia para produzir 2,4 milhões de toneladas seria de 3.600 terawatts-hora. Isso significa consumir toda a energia produzida na Europa durante um ano. Para a Lucelena, outro desafio é a segurança do produto, pois ele é altamente inflamável e explosivo.
Como um dos usos esperados para o hidrogênio é no transporte, o armazenamento tem que ser feito com muito cuidado. Isso leva à questão do transporte do hidrogênio, sobretudo para exportar, destaca o também professor da Universidade Federal de São Carlos, Ernesto Pereira. Um dos métodos avaliados pelo mercado, por ser mais maduro e promissor, é transformar o hidrogênio em amônia e transformá-la em navios por grandes distâncias, ou melhor, transportá-la, no caso a amônia, por navios em grandes distâncias. No destino, a amônia verde pode ser usada diretamente na indústria, como na fabricação de fertilizantes, ou transformada novamente em hidrogênio. O produto também pode ser levado na forma de gás comprimido ou liquefeito. Mas há outro desafio: baratear o custo do produto. Hoje, o preço do quilo do hidrogênio cinza é de cerca de $2. O verde está entre 5 e 8 dólares. O objetivo é que até 2040 esse valor esteja abaixo de $1. No Brasil, segundo a McKinsey, o preço do quilo estaria em $1,50 em 2030. O hidrogênio será como o computador, o notebook e o telefone. Quando foram lançados, eram produtos apenas para uma elite e hoje estão popularizados. A massificação da produção vai reduzir os preços, diz Alvarenga, da ThyssenKrupp. Então, esta já é a segunda solução que nós damos para livrar o planeta, junto, é claro, com o estado de São Paulo, sobre a questão do gás carbônico em excesso que provoca o efeito estufa. Primeiro nós falamos do sequestro do carbono, fizemos em 2 programas, e agora em 2 programas nós concluímos o hidrogênio verde e a oportunidade de sua transformação profunda no consumo de energia e na eliminação desse grande problema que aflige a humanidade. Um grande abraço, fiquem bem, tudo de bom, eu espero vê-los num novo programa. Tchau, pessoal, obrigado.